sobre isso. Hoje, senhor presidente, eu quero relatar um pouco do que foi a reunião, a conversa que tive pela manhã na cidade do Rio de Janeiro com a presidenta da Petrobras, doutora Graça Foster. Lá estivemos eu, Wagner Gomes, que é presidente da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, a terceira maior central sindical brasileira, com a senhora Gilda Almeida, e tratamos de vários assuntos, entre eles, principalmente e essencialmente, sobre a situação da Petrobras, senhor presidente, o presente e o futuro. E aproveitamos a oportunidade para externar, colocar-nos à disposição da direção da empresa, da presidenta Graça, para divulgar os números reais em relação à Petrobras, o real desempenho dessa empresa, que vem sendo alvo de duras críticas por parte da oposição nos últimos dias. Bastou que a Petrobras tivesse um resultado não positivo para que já se alardeasse que o problema é o partidarismo que ali está posto. Ora, que partidarismo? Será que aqui alguém esquece quem foi o presidente da ANP, quando o presidente era Fernando Henrique Cardoso? Quem era o presidente da ANP? Quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era o presidente desse país? Eu creio, senhor presidente, assim vejo mesmo, porque a Petrobras tem uma presença muito forte no meu estado, no estado do Amazonas, onde tem uma refinaria dirigida por profissionais competentes, engenheiros de carreira. Temos também uma área de exploração de petróleo, que é a província do Urucu, que Vossa Excelência já deve ter ido, conhece como muitos dos parlamentares brasileiros, porque a extração de petróleo e gás no estado do Amazonas é um exemplo para o mundo de como pode, sim, ser desenvolvida a atividade petrolífera com o cuidado com o meio ambiente. Então, nós temos uma presença forte da Petrobras lá e o nível de profissionalização tem sido cada vez maior. E nos colocamos, sim, não apenas nos solidarizamos com a presidente, porque não é a empresa que vem sendo atacada, a direção da empresa que vem sendo atacada e que eu considero ataques levianos até, senhor presidente. Então, eu quero dizer que nos governos, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, os indicadores da empresa só declinaram, é o que eles dizem. É o que eles dizem, que só declinaram. E justificam isso apontando a queda de 36% no lucro da empresa no ano passado, a diminuição de 2% na produção do aumento, na produção e o aumento de 110% no custo da extração de petróleo entre 2006 e 2012. Ainda destacam um aumento de quase 700% na dívida líquida da empresa, o que, na opinião deles, dos críticos, reflete a incapacidade do governo em gerenciar uma empresa do porte da Petrobras. Lamentam pela perda dos acionistas da empresa, os chamados cotistas, que tiveram prejuízos de 14% no ano passado. Argumentam que, com a descoberta do pré-sal, desde julho de 2006, a Petrobras deveria tornar o país autossuficiente, mas depois de 7 anos, os indicadores só pioram. Chegam grosseiramente a denominar o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, assim como a doutora Graça Foster e o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, de destruidores da empresa. E no campo político ainda, senhor presidente, senador Cacildo, no campo político denominam-se vítimas de uma campanha infame, desde a primeira eleição do presidente Lula, que acusa o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de planejar a privatização da Petrobras, que afirmam eles ser uma rigorosa mentira. E olha, senhor presidente, eu inicio o meu pronunciamento reproduzindo uma a uma das críticas que a oposição faz à Petrobras, sobretudo à direção da Petrobras, ao governo da presidenta Dilma e ao governo do ex-presidente Lula. E faço isso, senhor presidente, porque eu quero falar número por número, porque ninguém avalia
o resultado de uma empresa de forma isolada, sem avaliar a política de campo, sem avaliar o mercado do petróleo em âmbito internacional. Só assim, a partir dessa avaliação ampla, é que a gente vai poder ter condições, sim, de falar dos rumos da Petrobras. A doutora Graça Foster deverá vir ao Senado num prazo curto, porque foi convidada e o fez em outras vezes a participar na Comissão de Assuntos Econômicos de um debate acerca do presente e do futuro da Petrobras, que, repito, é a maior empresa brasileira e uma das maiores do mundo, e mais do que isso, é uma empresa símbolo do nosso Brasil, é uma empresa que é orgulho do povo brasileiro, é uma empresa que tem a cara do Brasil e que tem a cara do povo brasileiro. E eu tenho muito orgulho de pertencer a um partido que, desde o nascedouro da Petrobras até os dias atuais, se mantém firme na luta dessa empresa que é muito importante para o nosso processo de desenvolvimento. Então vejamos alguns números, senhor presidente, números reais e uma avaliação ampla dos resultados da Petrobras nos últimos tempos. A companhia não enfrenta problemas de caixa, cujo saldo ultrapassa atualmente a 40 bilhões de reais. Ao longo dos últimos anos, o aumento do endividamento veio acompanhado da redução do custo de captação da companhia e da melhora da avaliação de risco por parte das agências de rating. Analisando a evolução dos indicadores financeiros desde 2002, o lucro líquido da companhia cresceu 161%, saindo de pouco mais de 8 bilhões em 2002 para mais de 21 bilhões em 2012. A geração de caixa operacional triplicou nesse último período, passando de 18 bilhões para mais de 53 bilhões de reais. Do lado operacional, a produção de óleo e gás natural no Brasil cresceu 34% nesse período, saindo de 1.752 mil barris por dia em 2002 para 2.355 mil barris por dia em 2012. Considerando apenas a produção de óleo, senhor presidente, o crescimento foi de 32%, enquanto a produção de gás cresceu 49%. O volume de recursos da Petrobras também cresceu significativamente. As reservas provadas subiram de 11 bilhões de barris de óleo equivalente para quase 16 bilhões de barris de óleo equivalente. Adicionando os barris da seção onerosa e os volumes recuperáveis de petróleo do pré-sal, as reservas potenciais aumentaram cerca de 3 vezes nesse período. Dessa forma, o Brasil reduziu a sua vulnerabilidade em relação ao suprimento de petróleo. Pelo lado da demanda, o consumo de derivados aumentou significativamente no Brasil. A venda de derivados saiu de 1.609 barris por dia em 2002 para 2.285 mil barris por dia, ou seja, um crescimento de 42%. E o que é mais importante agora, o resultado de 2012 foi impactado pela depreciação cambial, que recuou 36% em relação a 2011, sendo exógeno ao controle da companhia, refletindo em um resultado financeiro negativo de 3,7 bilhões. Ou seja, o resultado está diretamente vinculado à política cambial. Quando comparado o lucro líquido em dólar da Petrobras com outras grandes empresas do setor, não somente a Petrobras registrou queda em 2012 frente a 2011, como também a Brite Petróleo, que teve uma queda, senhor presidente, de 55%. A ConocoPhillips, uma queda de 32%. A Total caiu 20%. A Statoil caiu 16%. A queda da Shell foi de 14% e da Chevron de 3%. Não somente a Petrobras registrou queda na produção de petróleo em 2011 e 2012 frente a 2011. Outras grandes empresas também apresentaram um resultado negativo, como a ExxonMobil,
menos 6%, a British Petróleo, menos 5%, a Chevron, da mesma forma, menos 5% e a Shell, menos 2%. É importante ressaltar, senhor presidente, que a Petrobras foi a única empresa dentre essas citadas, que são das maiores do mundo, que cresceu a produção de óleo e gás natural no período de 2002 a 2012, enquanto que a ExxonMobil registrou 0%, ou seja, um estacionamento, a British Petroleum caiu 5%, a Chevron caiu 1% e a Shell teve uma queda de 18% na produção de óleo e gás natural. Quanto ao crescimento do custo da extração, o custo da extração está associado à elevação do Brent, que no médio e longo prazo reflete no aumento da demanda por serviços e equipamentos para prospecção e produção de óleo e gás natural, principalmente offshore, que é a nova fronteira exploratória mundial. Nova fronteira exploratória mundial. As novas descobertas anunciadas nos últimos anos, senhor presidente, aqui no Brasil, em especial o pré-sal, colocaram a Petrobras em uma situação diferenciada em relação às outras empresas do setor, com um portfólio de projetos rentáveis a serem desenvolvidos e que garante um crescimento orgânico para a companhia. Para financiar esse crescimento, foi necessário, sim, o aumento do endividamento ao longo dos últimos anos, na medida em que apenas a geração operacional de caixa da companhia não seria suficiente para fazer frente a esses desafios. Porém, isso não foi visto como negativo pelo mercado. Ao longo dos últimos anos, o aumento do endividamento veio acompanhado da redução do custo de captação da companhia e da melhora da avaliação de risco por parte das agências de rating. No final do ano passado, o impacto cambial sobre a dívida dolarizada e a menor geração de caixa operacional levaram ao crescimento do endividamento líquido, que alcançou aproximadamente 72 bilhões de dólares. Mas a administração da empresa vem acompanhando de perto essa evolução, e bem como as metas de alavancagem, mantendo o compromisso com o grau de investimento e com a não efetivação de nova capitalização. Sobre os trabalhadores que investiram nas ações da empresa, senhor presidente, a Petrobras destaca que no ano de 2000 eles ganharam 265% até o início desde 2002 até fevereiro deste ano, o ganho foi de 265%, contra 82% do rendimento do FGTS, por exemplo, presidente Cacildo Maldaner. E quanto ao pré-sal? Quanto ao pré-sal, atualmente, apenas 5 anos depois do anúncio de Tupi, ele já responde por aproximadamente 10% da produção da Petrobras no Brasil, enquanto os prazos usuais de implantação de projetos de produção, desde a fase exploratória, chegam a 10 anos na indústria mundial. Eu repito, em 5 anos, Tupi já produz 10% do total de produção da Petrobras, em 5 anos, enquanto que a média mundial para a produção equivalente é de 10 anos, senhor presidente. Esses são os reais dados que mostram efetivamente que não existe uma crise na Petrobras, como quer dar a entender a oposição, que, repito, ataca não apenas os resultados, mas, através disso, resultados que são vistos de forma isolada, e aí está o grande equívoco, mas um equívoco propositado, porque, não tendo onde atacar o governo, buscam exatamente a grande empresa brasileira, que é a Petrobras, para fazê-lo. Mas não atacam apenas isso, atacam, repito, a condução e a direção da empresa, atacam a presidenta Dilma e atacam o presidente Lula, de uma forma que, eu repito, uma forma que não se sustenta, senhor presidente, porque não há dúvida nenhuma do grau, do nível de profissionalização daquela empresa. Filiação partidária todos podemos ter, todos. Aliás, exigir que não tenha seria cometer um crime contra as pessoas. Agora, tenho uma convicção plena de que a profissionalização da empresa está, acima de tudo, por parte dos dirigentes que lá atuam. Agora, em relação também, senhor presidente, à campanha, que eles dizem que os setores de governo
não apenas os setores de governo, mas que a bancada parlamentar que sustenta o governo da presidenta Dilma, eles têm procurado fazer uma campanha negativa e mentirosa contra eles. Dizem que nós falamos que eles queriam privatizar a Petrobras, mas que nada disso era verdade, Ora, senhor presidente, penso que contra os fatos não existem discursos nem justificativas. Quando a gente diz e fala com muita insistência que a Petrobras estava, sim, no alvo da privatização, é porque, de fato, estava. Vejamos o jornal Estado de São Paulo, de maio de 1999, de 20 de maio de 1999. Qual é a manchete? Petrobras pode ser vendida em 3 anos, diz Zilberstein. Isso mesmo. O diretor-geral da ANP, Agência de Petróleo, à época, Davi Zilberstein, genro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, era quem dava essas declarações. Está aqui o jornal Estado de São Paulo, Petrobras pode ser vendida em 3 anos, diz Zilberstein. O Estado de São Paulo, do dia 7 de janeiro de 99. A ANP defende a venda de refinarias da Petrobras. Também matérias fartas a respeito disso, da defesa da venda das refinarias da Petrobras. O Estado de São Paulo, de 10 de junho do ano de 2000, FHC anuncia medidas para afastar resistências à privatização. O Estado de São Paulo, de dezembro de 2000, de 27 de dezembro de 2000, qual era a manchete? Governo FHC paga uma fortuna sem licitação para mudar o nome da Petrobras para Petrobrax. O objetivo era facilitar a privatização da empresa brasileira. O Globo, de 2 de fevereiro de 99, programa de privatização terá de ser acelerado. E mais, outras matérias, senhor presidente, está aqui o Globo, de junho de 1997, Gustavo Franco, diretor do Banco Central, defendendo a venda do Banco do Brasil e da Petrobras. Então, vejam, senhor presidente, eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade para fazer esse pronunciamento e outros que farei com muito prazer, senhor presidente, porque são pronunciamentos que trazem números consistentes e não números isolados. E o faço principalmente por 2 razões. A primeira é para repor efetivamente os fatos e combater as inverdades que propagam contra a Petrobras. A segunda, não menos importante, é a história dessa empresa. Afinal de contas, eu aqui já disse, mas faço parte de um partido que, mesmo na clandestinidade, lutou ativamente ao lado dos estudantes, ao lado dos trabalhadores, ao lado da intelectualidade brasileira, a favor da campanha do Petróleo é Nosso, contra aqueles que defendiam a entrega da nossa riqueza ao capital internacional. E conseguimos que o Senado aprovasse, no dia 3 de outubro de 1953, o projeto que criou a Petrobras, a Lei 2004, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas. E até hoje, senhor presidente, continua a ser essa empresa o nosso orgulho, o orgulho do povo brasileiro, uma empresa que deve estar a serviço, sim, do desenvolvimento nacional. Acabamos de aprovar, acho que pela 8ª vez, uma lei onde nós, parlamentares brasileiros, mudamos a regra da distribuição da riqueza do petróleo, dos royalties do petróleo. E mudamos a regra de forma a permitir que, quando esse petróleo ele é extraído do pré-sal, a dezenas de quilômetros distantes da costa, que esse petróleo seja dividido de forma mais igual no território nacional. Defendemos uma outra luta importante também, que é a luta para que os recursos do pré-sal sejam canalizados para a educação brasileira, porque só assim faremos com que o nosso país caminhe rumo a um desenvolvimento mais igualitário, não só um desenvolvimento de uma região, mas de todas as regiões brasileiras, para que a gente possa seguir com nossa juventude estudando, gerando tecnologia no país que é o detentor da maior floresta tropical do planeta
e que precisa conhecer, precisa dominar essa floresta. Para isso, precisamos de muitos recursos e muitos investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, senhor presidente, considero esse o bom debate. Agora, é um debate que nós aceitamos com muito prazer, porque temos certeza que a Petrobras está no caminho certo. Todas as mudanças que fizemos no marco regulatório do pré-sal, inclusive muito criticada por eles, que queriam que mantessem o marco que existia à época, que era da concessão. E o governo brasileiro teve a coragem, o Congresso Nacional, nós todos tivemos a coragem de mudar esse marco para a partilha, porque é através da partilha que grande parte da riqueza nacional fica com o país e não na mão de poucos empreendedores, senhor presidente. Então, era o que eu queria dizer e falar da minha alegria de ter tido a oportunidade de estar numa conversa muito importante, muito elucidativa, hoje pela manhã, com a nossa querida presidenta da Petrobras, uma mulher também de muita competência, doutora Graça Foster. Muito obrigada. Ouvimos a senadora Vanessa Garantin fazendo a defesa veemente da Petrobras no Brasil, as preocupações que traz